Ô Carlito, a gente está aqui falando sobre as últimas notícias de hoje sobre o caso das joias. Uma que o Weingarten vai ser indiciado pela Polícia Federal e a outra é que atrasou a divulgação, a finalização desse inquérito, a Polícia Federal atrasou por conta dos celulares do ASEF. E aí o Felipe está indignado, como assim? Só agora foram olhar os celulares do ASEF? Os 4 celulares do ASEF? E a galera tá aqui desanimada, não, isso daí não vai dar em nada, todo mundo cansado desse caso das joias, porque tem tantas evidências, tantas coisas noticiadas, foram lá comprar, recomprar foto com o do general Lorena Cid. E aí, Carlito, qual que é a sua opinião sobre essas novas informações? Então, eu até fiz um vídeo, eu acho, no meu canal ontem falando sobre isso, né? Que realmente a gente está vendo a audiência no geral meio desesperançosa em relação à aplicação da lei. E aí eu vou ter que ser o chato, né? Que lê a lei e que diz que, infelizmente, ou felizmente, já que o devido processo legal tem de ser preservado, todo mundo, até o Bolsonaro, tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. A gente estava muito acostumado, Dri, a gente já falou sobre isso, inclusive aqui na revista Fórum, a gente estava muito acostumado com o modus operandi da Operação Lava Jato. Deixa eu só ligar aqui meu bichinho do foguinho aqui, porque senão daqui a pouco começa a torcer aqui. A gente estava muito acostumado com o modus operandi da Operação Lava Jato, né? Que primeiro se prendia, depois se fabricava provas, para depois o indivíduo, né, ter ali, como a gente viu no caso do Moro, as condenações revertidas por parcialidade do magistrado. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar aqui também, Dri e Felipe, a prisão, ela é a exceção. No direito, a gente tem uma coisa chamada... Tem algumas coisas, né, que a gente chama de institutos. Você tem ali o Instituto da Vida, que é o instituto mais importante para o ser humano. Na sequência, você tem o Instituto da Liberdade, que é outro instituto muito importante para os seres humanos. E como diz lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, você tem as medidas diversas à prisão. Então, a prisão, ela é a exceção da regra. Eu até vi algumas pessoas comentando assim, Carlito, mas se fosse um pai de família roubando um miojo, se fosse um pai de família, isso está errado. A gente não tem de tentar equiparar pela violação da lei. A gente tem de cobrar que a lei seja cumprida tanto para o pai de família, que por passar fome, às vezes, ou por estar com fome, entra no supermercado e subtrai um alimento para si. Inclusive, a justiça brasileira tem até entendido que alguns desses crimes já são crimes que não podem ser punidos, né? Alguns desses crimes. Então, a gente não pode parelhar por baixo, a gente tem de parelhar por cima. Ou seja, o que é que a lei diz? Que todos são iguais diante da lei e que todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Sobre o caso do celular do ASEF, só fazendo aqui um adendo ao questionamento que o Felipe fez e que a audiência também está fazendo, né? Que é importante. Eu acho, Felipe, que eles já tinham o material em mãos. Só que acontece? Novos fatos surgiram com a viagem dos policiais federais para os Estados Unidos da América. Então, o que é que eles passaram a fazer? Que são várias frentes, né, para que o público acompanhe, né? Você tem uma frente de tecnologia na Polícia Federal, que fica com essa parte de levantar dados, quebrar sigilo, tudo isso. E tem a parte ali de levantamento de informações internacionais, tem a parte de levantamento de informações bancárias, a parte de troca de mensagens. São vários núcleos que se conectam para poder produzir ali a peça que vai indiciar o Bolsonaro, o Mauro Cid, o pai dele, o ASEF e o Fábio Weingarten também. Então, eu acredito, Felipe, que eles já tinham essa informação e eu acho que alguma coisa que a Polícia Federal descobriu agora nessa viagem dos Estados Unidos da América foi conectada com alguma coisa que estava no celular. Por isso que eles estão alegando que só se divulgou agora. Por quê? Imagina, por exemplo, a Polícia Federal apresenta a peça denunciando o Bolsonaro hoje, aí fala, tem uma coisa do Weingarten ou do Frederico Assaf que a gente esqueceu de adicionar. A gente olhou aqui no telefone e encontrou. Então, realmente, esse trabalho do Bolsonaro, para mim, o que está acontecendo, Felipe e Idri, é um trabalho em que a audiência quer deixar, a justiça quer deixar tudo bem costuradinho para que não se repita a Operação Lava Jato. Por quê? O Felipe vai lembrar que na Operação Lava Jato teve gente que cometeu o crime, que confessou o crime, mas que foi ali, teve a sua condenação anulada porque o juiz era parcial. E não importa se o indivíduo cometeu ou não cometeu o crime. O juiz ele tem de manter o que a gente chama dentro do direito de equidade ou equidistância entre as partes. Ou seja, ele não tem nem de ajudar a defesa a construir provas para poder livrar o réu, como ele também não tem de ajudar a acusação a construir provas, como o Moro fez com o Dallagnol.
Para o público no geral, né, que não entende como é que funciona o devido processo legal, né, que não entende como é que funciona o andamento da justiça, realmente, Dri e Felipe, parece que está muito lento, parece que não caminha. Porque o caso do Lula, só para a gente pegar um exemplo aqui, Felipe, o caso do Lula, em vias normais, ele deveria ser condenado em até 7 anos, ou um pouco mais, né? No caso lá, quando ele foi condenado e preso. Em via de regra, você tem um caso como o Lula, chegando ali a condenação em 7 anos e o trânsito em julgado entre 11 e 16 anos. No caso do Lula, em 2 anos ele já tinha sido condenado em primeira e segunda instância. Então a gente não pode levar o caso do Lula, o caso da Lava Jato como referência. Para os brasileiros que estão acompanhando a gente aqui agora, Adri, na revista Fórum, a justiça tem de funcionar exatamente como está funcionando agora no caso Bolsonaro. Ela tem de dar todo o direito ao réu se defender, para que quando se esgote ali as oportunidades, né, quando chega ali ao transitado em julgado, que esgotem todos os recursos da defesa e todas as ações legais por parte da Corte do Judiciário Brasileiro, não se tenha reversão. Lembre vocês que o caso do Lula foi condenado em primeira instância, em segunda instância, e a sua condenação foi revertida no STF. Se o Lula não tivesse garantido para ele o devido processo legal, como não teve na primeira e nem na segunda instância, o que aconteceria? Provavelmente ainda estaria preso. Porque a condenação que se deu para ele ali, né, chegou a 14 anos, se não me falha a memória, né, pelos supostos crimes que ele teria cometido, depois foi para 11, depois revisou para 8, né, ele teria já cumprido a quantidade de pena para poder ir para um regime semiaberto, mas só para o público entender. E não encampa esse discurso na internet, meus amigos. Sabe por quê? Isso para a audiência. Porque é isso que os bolsonaristas querem, para poder tentar criar uma pressão contra o STF, tentar criar uma pressão contra o Congresso. Saiu uma matéria aqui na revista Fórum mesmo, eu não li a matéria ainda, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu só separei aqui para mim, que traz o trecho do ministro Gilmar Mendes falando, ó, esqueçam a anistia para os golpistas e esqueçam a anistia para o Bolsonaro. Isso não vai acontecer. E não vai, gente. Em 2019, Dri, quando eu falei que o Daniel Silveira seria preso pelos crimes que ele já cometia em 2019, muita gente duvidou. 2 anos depois, em 2021, ele foi preso pelos mesmos crimes que eu denunciava em 2019. Assim como o Gabriel Monteiro também, que eu falei que seria preso em agosto de 2022. Eu fiz um vídeo e falei, Gabriel Monteiro não será candidato e será preso. E aconteceu, ele não só não foi candidato, como ele foi preso. Só que a gente que defende o Estado democrático de direito precisa, às vezes, lidar com esse conflito ético, né? Que é entender que, às vezes, a justiça não vai atuar no tempo que a gente quer. E não é porque ela atua de forma ilegal, em casos de pessoas da periferia e gente pobre, que a gente tem de dizer que a punição para o Bolsonaro tem de ser igual acontece com as outras pessoas. Não. A gente tem de cobrar que as outras pessoas tenham o mesmo direito que o Bolsonaro e que outras figuras. Aliás, só antes de passar, Felipe, você falou do Daniel Silveira, tem notícia aqui de hoje. Ele está pedindo, os advogados dele estão pedindo para o Xandão para ele ir para o semiaberto, porque ele já teria cumprido mais de 25% da pena. Ele pode até ir para o semiaberto, mas ele só vai poder sair para trabalhar ou estudar, porque para sair para ficar com a família, ele não vai ter mais. Progressão, ele tem de ter 1/3 da pena cumprida, né? Se tiver alguém especializado em direito penal aí, eu agradeço, mas ele tem de ter 1/3 da pena cumprida. Não 1/6 não, Carlito? É 1/6, é 25%. É 1/6, perdão. 1/6, perdão. Vamos ver se o Xandão vai liberar ele para sair para trabalhar ou estudar, porque não pode mais ficar com a família, porque os colegas dele, né, acabaram com a saidinha, né, Felipe? Olha só. Carlito, deixa eu fazer 3 observações. Assim. Primeiro, eu acredito no oráculo de Carlito Neto, quero dizer isso. Sempre acreditei, viu, Carlito? Eu também achava como você, e eu te lia e falava, cara, esses caras vão ser presos, até porque confiava nesses ministros, no rigor que eles teriam que ter, mesmo algum deles tendo errado no passado, o próprio Gilmar Mendes, a gente tem muitas críticas a fazer sobre a atitude do Gilmar Mendes. Vamos lembrar que foi o Gilmar Mendes que impediu a posse de Lula como ministro da Casa Civil, o que provavelmente teria mudado todo aquele processo de golpe. Ele já disse que se arrependeu disso, inclusive, porque ele disse que hoje ele sabe de informações que ele não sabia na época, né? Ele disse que se fosse hoje, ele não teria tomado a mesma atitude. Mas não tem como mudar o passado, então não adianta. Não adianta, mas a gente sabe o que aconteceu no verão passado, sabe como até a aposentada Rosa Weber votou na questão da segunda instância e depois se arrependeu e voltou. Tem uma série daquela argumentação dela que eu não vou entrar aqui em detalhes.
Mas o fato é, eu acredito no teu oráculo porque eu sei quão bem informado você é e como funciona o setor que a gente é especializado, que é de informação. Ao mesmo tempo, embora eu concorde com o teu raciocínio sobre o devido processo legal, e acho que deve ser assim mesmo, não se deve repetir a Lava Jato e tudo mais, tem um fator que a gente tem que considerar, que é esse timing político. Isso aí é um pouco perigoso, Carlito, e não desfaz os teus argumentos, viu? Eu estou de acordo com eles. É isso mesmo, temos que esperar o devido processo legal. Ao mesmo tempo, eu acho que a Polícia Federal tem que encerrar, porque sempre vai vir uma coisa nova. Já tem elementos suficientes. O celular do Frederico Assaf já estava lá, concordo. Uma eterna zetética, né, Felipe? Exato, vai aparecer toda hora, vai vir alguém com elemento novo, porque o cara cometeu uma porrada de crime. Então vai aparecer, então eles têm que se dar por satisfeitos, já pode ser condenado pelos crimes que cometeu. Porque prova vai ter o tempo inteiro. Depois que ele foi condenado, vão descobrir mais coisas. Essa é a minha crítica. Já há provas suficientes, a gente sabe disso. No caso do golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que são as duas leis que substituíram a Lei de Segurança Nacional, a gente já tem ali minuta do golpe no celular do Mauro Cid, minuta do golpe na casa do ministro da Justiça, dois ex-comandantes de Força Armada do Exército Aeronáutico dizendo que foram apresentados a essa minuta do golpe e iriam dar, e o Bolsonaro queria que eles dessem um golpe de Estado com ele, assinando aquela minuta com eles. Então, eu estou citando alguns elementos que já são definitivos, definidores da pena. E se os bagrinhos pegaram 17 anos, aqueles que invadiram lá o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, imagina quanto os líderes vão pegar, Braga Neto e Bolsonaro. Então, chega, vamos trabalhar. Eu espero que a Polícia Federal já se dê por satisfeita e termine o inquérito, porque as provas já existem. É só essa a minha crítica. Concordo com você que é o devido processo legal, mas eu acho que está havendo um excesso de preciosismo no acúmulo de provas. Não é nem na revalidação das provas, é no acúmulo, porque as provas já são validadas. Essa é a minha única discordância. E talvez se perca um timing muito forte, um timing político para isso. Esse julgamento tem que ser feito, no máximo, no começo do ano que vem. E para isso, a PGR tem que apresentar a denúncia, e ela só pode apresentar a denúncia depois de receber o relatório indiciando da Polícia Federal. Então ela tem que apresentar essa denúncia esse ano. Agosto já está tarde, ela está dizendo que vai apresentar só em agosto. A Polícia Federal vai apresentar o relatório em agosto. Aí a PGR vai demorar mais uns 2 meses, que vai esperar a eleição, né? A eleição municipal. O das joias é até sexta, né? Pelo que eu estava acompanhando hoje, né? Que já concluiu o das joias, a polícia já confirmou que concluiu. Até sexta deve apresentar. Eu concordo com você. Então, só que aí agora, com essa questão dos celulares do Assaf, acabou de sair na Globo News. Vai atrasar para a semana que vem. Aí a minha questão é, se na semana que vem não vão falar, agora apareceu um do celular do Assaf, apareceu um do seu... Apareceu o Van Garten, porque a gente sabe que esses caras todos estão implicados. Van Garten, Felipe Martins, que fazia conexão internacional, o cara do White Power, né, que mandou aquela na gravata. Ele fazia conexão com o Steve Bannon, inclusive, que apresentou o Steve Bannon à família. Então, esses caras vão ter crimes atrás de crimes. Essa é a minha crítica. Meus caros policiais federais, as provas já estão aí. Deem-se por satisfeitos. Quando vierem novas, abrem-se novos inquéritos. Concorda, Carlito? Eu concordo com e você, Felipe. E tem que lembrar ainda que, no caso das vacinas, concluíram o inquérito da fraude do cartão da vacina, concluíram o inquérito, chegou na PGR e a PGR pediu mais investigação, aí voltou para a Polícia Federal. O tempo favorece Bolsonaro. Lênin Streck. Lembrando aqui. Eu concordo com você, Felipe. Por que eu concordo com você? Quando eu fui fazer faculdade de Direito, né, eu me deparei com um trabalho sobre zetética, né? Eu achei incrível, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, que incrível. Você procura a prova e encontra a prova, depois você encontra outra denúncia que arranja outro ponto, até eu perceber que quanto mais você mexe, mais coisa você acha. E aí esse acúmulo de provas vai chegar numa situação que realmente não tem como você parar a investigação, porque quanto mais futucar, né, quanto mais mexer, vai surgir coisas. Eu concordo com você que eu acho que eles estão com tanta preocupação sobre as narrativas que os bolsonaristas vão criar, e já criaram, né, de que o Bolsonaro está sendo perseguido, que eu acho que está tendo realmente um preciosismo demais. E a gente precisa lembrar que, como você citou, Felipe, que o general do Exército e o almirante e o brigadeiro da Aeronáutica, né, os dois comandantes das forças ali, né, o Carlos Batista Júnior e o como é o nome dele, meu Deus? O do Exército. Eu me esqueci agora, já vou lembrar também, mas continua.
Freire Gomes, né? Freire o Freire Gomes, eles dão fé pública por serem agentes de segurança pública. Eles dão fé pública, ou seja, o testemunho deles, Felipe, já é material, porque as pessoas acham que prova é só prova material. Não, você também tem prova testemunhal, né? E a polícia vai tentando fazer as conexões. Eu concordo com você, eu acho que está tendo um preciosismo muito grande, tá? Eu até vi algumas pessoas comentando aqui, mas é porque no Brasil tem muitas instâncias. No caso do Bolsonaro, nem isso ele vai poder contar, porque o processo dele já vai ser julgado direto no STF. Por isso que a previsão que quem é do direito tem feito é que o Bolsonaro seja condenado até o final agora de 2024 em alguns crimes, ou até o primeiro semestre de 2025. E aí muita gente está perguntando, Felipe, Carlito, mas será que ele vai ser preso mesmo? Gente, no pior cenário de todos, digamos que o Bolsonaro seja julgado apenas, não vai acontecer, mas só um cenário hipotético, que ele seja julgado apenas pelo André Mendonça e pelo Cássio Nunes Marques, eles decidam absolver Bolsonaro de alguns crimes e condená-lo com pena mínima em outros. Na melhor das hipóteses, Felipe, na melhor de todas, aí ele pega um regime semiaberto, na melhor das hipóteses, o Bolsonaro não vai conseguir ter uma pena abaixo de 4 anos. Lembre aí quem está acompanhando a gente, né? De 0 inferior a 4, regime aberto, em via de regra. Superior a 4, inferior a 8, regime semiaberto. E superior a 8 anos, regime fechado. É pouco, tá? Carlito. É pouco. Obviamente eu sei que você sabe que é pouco, mas eu estou dizendo que do ponto de vista simbólico é muito pouco. Isso. Não, eu acho que a condenação vai ser maior. Eu estou trazendo assim um cenário pessimista. Ele seria no mínimo preso em forma. Mas veja, cenário. Eu tenho um outro cenário pessimista, que é o seguinte: é a articulação de um Congresso pela anistia dos crimes de 8 de janeiro. Pela anistia. Eles estão se articulando e estão usando isso. Não vai acontecer, é inconstitucional, Felipe. Eu sei, Carlito, é inconstitucional, mas pode criar uma crise entre poderes, porque o que está acontecendo é que há uma pressão em cima do Rodrigo Pacheco e do Alcolumbre para que a presidência do Senado entre nesse jogo, dessa votação. E o Supremo, claro que vai ter uma articulação para demonstrar que é inconstitucional. Mas aí vai se criar um clima para ter impeachment de ministro do Supremo. Esses caras não brincam em serviço. E o Alcolumbre, você se conhece o Alcolumbre. O Alcolumbre, a única coisa que ele pensa é naquela cadeira. Desde que a deixou, ele pensa em voltar o tempo inteiro. Então, mas tem vários fatores, viu, Felipe? Aí eu vou ser meio pragmático nesse sentido. Por quê? Até para caçar o mandato de um ministro do STF... porque diferente do que acontece com um político, que você precisa de um fato jurídico para gerar a abertura do processo de impeachment, que é um processo político, no caso do magistrado do STF, você só precisa de um fato jurídico. E eu vou dizer para vocês, você acha realmente que os 11, os 10, né, vamos botar aqui um seja denunciado, os 10 magistrados do STF aceitarão a utilização do, entre aspas, freios e contrapesos por parte do Senado sem crime de responsabilidade? Não vai acontecer. A ministra Carmen Lúcia, algumas semanas atrás, falou o seguinte, tirem um cavalinho da chuva sobre esse papo de anistiar golpista, porque a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, fala claramente que não serão motivos de PEC ou EC, né? Ou PEC ou EC, pedidos que visem, por exemplo, que são as cláusulas pétreas, fazer algumas alterações. Entre essas alterações, por exemplo, estaria ali a forma como a gente tem o nosso país dividido em 3 poderes. Então, você não pode anistiar o crime de quem tentou quebrar a República Brasileira, né? Atrapalhar o funcionamento da tripartição dos poderes, atrapalhar a democracia. Eu sei que eu posso estar parecendo muito altruísta aqui, mas é porque a gente precisa ser técnico nesse momento. Por quê? Porque se acontecer, Felipe, isso que você tem medo, a gente tem de ir para a rua. Porque a gente não pode deixar que aconteça com o Brasil de novo, o que aconteceu em 2016. A Dilma foi inocentada. E agora, como é que faz? Reseta aí os 8 anos que ela ficou fora do poder, dá a cadeira de volta para ela? Não. É claro que a Dilma conseguiu fazer um rebranding na sua própria carreira, hoje é presidente de um dos bancos mais importantes do mundo, que é o Banco do BRICS. Mas a gente não pode aceitar isso de forma passiva. E outra coisa também, que a gente não tinha em 2016 e que a gente tem agora, Felipe, esse espaço na mídia. A gente tem hoje a internet. Se vocês observarem, os movimentos de rua das mulheres agora recentemente contra o Arthur Lira não foram gigantescos, foram movimentos que deu muita gente, mas não foram gigantescos. E eles frearam. Imagina, por exemplo, um movimento muito maior, quando surgir esse tipo de discurso. Ele sabe, como a gente fala aqui no Nordeste, Felipe, ele sabe o pau que pisa.